Senhoras e senhores, a Intel não está perdendo muito tempo. Vale notar aqui que, embora a Apple já tenha iniciado a migração para os chips próprios dela, né, no MacBook Pro de 13 polegadas, no MacBook Air e no Mac Mini, a maioria dos Macs, inclusive alguns modelos desses, né, alguns modelos de MacBook Pro, por exemplo, de 13 polegadas ainda são Intel, mas a maioria dos Macs ainda usa Intel, mas a Intel não perdeu tempo. Ela já começou a zombar da Apple e lançou uma campanha no Twitter, aí teve algum vídeo no YouTube também acompanhando isso, intitulada Vá de PC, Go PC. E aí ela soltou dois tweets bem claros, assim, lá fora, nos Estados Unidos não é problema disso, no Brasil o Conar meio que barra esse tipo de propaganda, o que eu acho um saco, mas, por exemplo, uma das propagandas fala, se você consegue... É porque é difícil de traduzir do inglês para o português, mas basicamente é uma piadinha com jogos que você não consegue rodar em Macs e são só para PC, ou então PCs que já oferecem modos híbridos com touchscreen, com tablets e tal. Eles começaram a promover aquelas poucas coisas que PCs fazem melhor do que Macs hoje em dia, como jogos, ou como PCs híbridos e com touch. E a Intel não perdeu tempo, ou seja, ela já está desesperada, é claro, quando ela viu o que o M1 tem a oferecer. Lembrando que o M1 é o primeiro chip da Apple para Macs e tende a ser o menos potente de todos. De entradinha. A gente brinca aqui para ser fácil de entender. O M1 é o Core 3 da Apple e já veio, já mostrou a que veio. A gente, inclusive, já publicou reportagens lá no site de acionistas e executivos da Intel, meio que dando ordens lá dentro para botar ordens lá dentro para botar ordem na casa, mas enfim, é isso aí. Tipo, ó, vocês têm que se mexer, não dá para dormir no ponto aí com o que a Apple já trouxe nessa primeira geração, mas achei curioso, assim, essa concorrência e principalmente essa questão das propagandas nos Estados Unidos, eu acho muito legal. Concorrência é muito bacana, essa briga publicitária e tal, mas achei um pouco cedo da parte da Intel, isso daí. Eu achei meio... Os caras estão tão Não, desesperados que nem pensaram duas vezes. eu, 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 eu não sei se é uma questão de cedo, viu, Rafa? Porque as coisas aceleraram muito. Deixar isso para depois é você perder esse timing do lançamento. Talvez um pouquinho depois já não faria mais sentido essa brincadeira, até porque o negócio ia evoluir bastante. É só para manter na hype, não necessariamente tem de fato uma disputa ou ela ganha um monte de mídia gratuita em cima dessa brincadeira. A gente já está aqui conversando sobre isso, sabe? Ela não Justo. está pagando nada por isso. Hoje em dia, daqui 2 dias, ninguém pode não estar mais falando disso. É a história do vem com carregador, vem sem carregador. Se você não fizer aquela brilha, aquele barulho ali, daqui 3 dias você está lançando o seu carregador também, mas é isso, é agora, acabou de vir. Se ela vai vender um pouco mais de PC por causa disso? Talvez. O Clevanilzo Luna aqui, ele lembrou das propagandas Mac versus PC. É uma campanha super famosa da Apple, chamada Get a Mac, que é da década retrasada já? Ou passada? Acho que já é retrasada. Retrasada, década Então, mesmo. retrasada. Eita, tamo velho. Que a Apple brincava, ela tinha dois personagens, o Justin Long e o John Hodgman. O John Hodgman, inclusive, apareceu no final de uma keynote recente, aí brincando de novo no papel de PC dele. Mas ele era o PC e o Justin Long era o Mac. E naquela época, a Apple mirava muito o Windows. Não era Intel, não era PCs como um todo. A brincadeira era Mac versus Windows. E era muito bem humorado, era muito bacana. Tem alguns anúncios memoráveis, inclusive a Gisele Bündchen participou de um desses anúncios. É uma coisa inusitada, mas enfim, procurem no YouTube. Acho que tem um vídeo no YouTube que compila todos os Todos. anúncios da Get a Mac. É Mas bacana. a impressão que dá, na verdade, é aquele negócio, terminou o casamento, você tá com algum problema, Intel? Não, tá tudo bem. E aí você começa a reclamar pros amigos lá da Apple e tal. Então, assim, a impressão que dá é que o casamento terminou, falou que tava tudo bem, mas não tá em depressão, tá chorando, tá, sabe? A impressão que dá real é essa. E assim, a Intel tá com um problema do tamanho de um bonde para resolver, porque assim, se o processador de entrada do Mac, aquele que faz que é para criança usar na escola com o MacBook Air, modo de falar, tá, gente? O MacBook Air é uma baita máquina. Mas é o de entrada. A gente não tá falando das soluções profissionais com os Pro de 16, os iMac Pro, enfim. Já dá um banho
que você vai fazer? Você tem que realmente entrar em desespero, é fazer propaganda, é fazer parceria. Talvez você precisa até de fazer uma joint venture com outras, chamar a AMD para conversar e falar, amiga, o que a gente pode fazer aqui para superar? Porque é muito. E você pega uma experiência real, tá? Você pega o MacBook Air com M1, 256 de entrada, e você pega o MacBook Pro 16 com i7, 16 GB. A bateria de um e do outro, a diferença é absurda. A questão da máquina esquentar, a diferença realmente é absurda. Todas as reviews, tudo que o pessoal falou, é isso aí mesmo. A ventoinha, para quem tá no inverno é ótimo, porque aquece a mão da Intel e tal, mas assim, a parada é sinistra. E a gente tá falando da máquina de entrada. É a primeira máquina. Você imagina o que vai vir aí quando a gente chamar de M2, MX, o que for. Cara, você... E hoje, na boa, se você hoje está comprando um Mac com Intel, não faz sentido o que você está fazendo. A real é essa. Se você está comprando no Brasil, então... A gente tem os canais de ofertas do Mac Magazine, né, o MM Ofertas, e de vez em quando estão pintando, é claro, promoções de Macs com Intel, e a gente já começou a filtrar promoções que tem uma porcentagem ali de desconto minimamente significativa. Não é que não vale a pena, porque se o desconto é bom, tá no preço ali dentro da realidade atual brasileira, beleza. A gente não vai deixar de divulgar, mas eu concordo contigo. É uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque Intel não é o futuro, pelo menos não nos Macs, né? Até porque... Desculpa, Michel. Até porque quando você está fechando, você está fazendo um investimento, é como se fosse uma casa que você está comprando. Você está amarrando seu boy no Mac. Então, você tem que, já que você está fazendo um investimento agora, talvez valha a pena, não, vou segurar aqui e botar mais R$1.000 para pegar o M1, mesmo que não seja com a configuração de, sei lá, 512 que você estava querendo. Às vezes, hoje é mais negócio você fazer isso, até porque eu não sei se o M1 não foi aquela tentativa, vamos colocar um processador com preço legal, vamos soltar aí no mercado e ver o que dá. Meu medo é que o próximo venha com preço de Mac Pro, porque o Mac Pro hoje é ridículo, R$500 mil. Eu ia falar exatamente, quando eu ia falar aqui agora, eu ia falar exatamente sobre isso, Marcelo. Eu vendi o meu de 16, que era topado, só não era topado em HD, tinha 512 GB. Eu vendi ele e falei, putz, depois será que eu vou conseguir comprar o tal do M1? Aí, cara, depois que eu entrei para montar a configuração, o top do M1 ainda me sobra dinheiro, cara. Então eu falei, isso com, sei lá, 4 GB. Tem tantas opções assim, né? Não, mas são dois, você troca dois processadores, sobe mais. Eu tinha um de 16, que era a opção que tinha de top para o 16 na época, quando eu comprei. Se eu vou pegar o M1 agora com 32 e 4 GB, é mais barato que ele. Uhum. E o que eu optei? Pegar com 1 tera e Apple Care, e ainda tá me sobrando dinheiro para comprar mais alguma coisa. Então, se ela mantiver nesse preço, cara, seria interessante. Mas meu medo é esse. Eu falei, agora, compro um M1 topo de linha ou espero... Essa é a minha dúvida do momento agora. Porque ninguém sabe, né? Você imagina só, vai vir um M... Se vier com preço de AirPods Max, aí, amigo, a gente vai estar numa situação que... A gente publicou, eu estava namorando aquela oferta do AirPods Max, que saiu, o Pedro publicou acho que 3 ou 4 vezes nesse final de semana, eu olhava lá e falava assim, putz, R$1.500 de desconto, mas ainda é muito caro, cara. Então, meu receio é a gente chegar nisso, porque você pega hoje o MacBook, o meu MacBook valorizou mais que meu carro, cara. O Pro, como a Apple trocou ele, nos reajustes de preço, ele valorizou quase R$15.000, melhor do que investir em Bitcoin. Vou comprar um estoque de MacBook de 16 aqui, quem sabe na próxima alta já não valoriza aí uns 50%. Então, enfim, é engraçado, mas você, Rafa, você tá com 16, né, aí? Tá satisfeito? A minha sorte é que nenhum desses Macs lançados até agora me satisfazem. Não vou pegar um desktop, não consigo usar um Mac de 13 polegadas, então tô de boa. Já falei algumas vezes também aqui no podcast, em vídeos, que minha intenção, quando a Apple anunciou, vamos adotar chips próprios, a gente já tinha uma ideia do que viria por aí, a gente já falava isso há muitos anos, né? Pô, imagina se a Apple pega esses processadores de iPhone, de iPad, coloca num computador que não tem a necessidade de ser tão pequenininho, que tem uma dissipação de calor, que não precisa operar numa bateria tão pequena, o que ela pode oferecer? Já falaram isso há muito tempo. Mas quando ela oficializou isso, eu já tinha na minha cabeça, beleza, quando sair a segunda geração do MacBook Pro de 16 com MX,
eu pego, mas agora eu tô com medo Eu adorei de o não me comentário. segurar na primeira, tá foda. Eu adorei o comentário do Alisson ali, Rafa. Você consegue plotar aí na tela? O último. Tem que declarar a Apple no IR agora. É cabeça de É gado e tem que patrimônio, colocar lá número de iDevices, iGadgets em geral. mas é.